Qual a diferença entre o que é normal e o que é comum? Para entender isso, nós vamos analisar uma das condutas de um dos controladores envolvidos no interessante e intrigante caso acidente aéreo ocorrido em setembro de 2006, voo 1907 e Legacy. O que nós vamos conversar aqui hoje é resultado de das aulas do curso de Perito Aeronáutico, que é também resultado da parceria entre Professor Calazans, Instituto Professor Calazans e Bianchi, produção e edição Canal Piloto. Nós vamos apresentar aqui uma parte, como já disse, do nosso curso, que é usado também como oficina, ou seja, os nossos encontros virtuais, encontros presenciais também, ao vivo, quando pela internet, onde nós debatemos muitos assuntos, dentre eles esse aqui. Esse assunto e saber qual é a diferença entre o que é normal e o que é comum é o cerne da peritagem aeronáutica, principalmente para aqueles que trabalham como perito. Muito cuidado para diferenciar. E muitas vezes o piloto, o controlador, os demais profissionais não têm atuado com clareza e não sabe discernir, não sabe diferenciar a diferença entre esses dois pontos que são muito importantes para o nosso desfecho. Então nós vamos falar rapidamente sobre esse acidente ocorrido em setembro de 2006, onde uma aeronave americana colidiu com uma aeronave brasileira, Boeing, o Legacy, e resultando na morte de 154 pessoas. Tá? Como bem sabemos, a aeronave brasileira Boeing saiu de Manaus com destino a Brasília no nível 370. Depois nós temos, em sentido oposto, a aeronave que decolou de São José dos Campos, sobrevoou em Brasília, depois também, como sabemos, voando no sentido oposto no nível 370 até o momento da colisão. E vamos analisar a conduta do controlador. Só uma, e a gente vai usar esse exemplo como parâmetro, para a gente discutir as demais coisas do nosso curso. Então, a aeronave americana saindo de São José dos Campos fez um voo e queria voar 3 trechos diferentes. O primeiro trecho, Upper Whisky 2, no nível 370, que seria o nível inicial. Depois, em Brasília, mudaria para o nível 360, pegando já outra aerovia, Upper Whisky Zulu 6. E depois, na posição Teres, iria mudar 380. E aí começa uma coisa interessante. Considerando que nós já tratamos desse acidente sobre vários aspectos. Há várias condutas a serem analisadas. Do piloto, do controlador, piloto 1, piloto 2, controlador 1, controlador 2 e assim por diante. Tá? Hoje nós vamos analisar uma conduta de um dos controladores que nós vamos ver aqui. Mas o controlador, mediante aquela requisição, solicitação do piloto de 3 níveis, autoriza apenas um. Autorizado para Eduardo Gomes 370. Clear to Eduardo Gomes 370. Tá? E aí vamos bater um papo o seguinte. Então, não vamos analisar a conduta do piloto hoje, e sim de um dos controladores. Vamos lá? Nível de voo solicitado, ou níveis. 3 níveis. 370 seria o nível inicial. Cuidado com essa palavra. Calazans, nível inicial. Isso remete a um comportamento não muito bom. Porque os controladores brasileiros têm a mania, o costume, o hábito de pagar apenas o nível inicial. E depois, durante o voo, ele vai instruindo a aeronave em relação às outras mudanças. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: isso que é comumente realizado no Brasil, isso é regra? Isso é norma? É isso que nós precisamos ver. Então, 3 níveis solicitados. O controlador autoriza um nível apenas. Quando a norma vigente à época, da ICA 112, item 8.4.9, as autorizações conterão na ordem indicada vários fatores. Dentre eles, o delta aqui, nível ou níveis de voo para toda a rota ou parte da mesma em mudança de nível se necessário. Então vamos lá? Conforme nós falamos, vamos repetir que isso é importante. O nível, na verdade, a aeronave americana solicitou 3 níveis. Então haveria mudanças durante a rota de níveis e de aerovias. A aeronave ia mudar de aerovia, ia mudar de nível. Então, segundo o 8.49,
o controlador deverá, na autorização, deverá informar nível ou níveis para toda a rota ou parte da rota da mesa e mudanças de níveis, se necessário. Ok? Então o controlador não fez isso. Não fazendo isso, na acusação penal, do processo penal, olha só o que o promotor falou, olha só. O denunciado, né, o caso o controlador, um deles, foi imperito ao emitir a autorização incompleta de voo. Vamos parar por aqui? Então, essa conduta que nós vamos analisar. O controlador de tráfego aéreo, segundo o Ministério Público, foi imperito. Imperito, faltou perícia. Imperito é quando você não sabe o que você deve saber. Então, ele já está remetendo aqui, sabemos que imperícia é uma das modalidades da culpa, da conduta culposa. Então, quando o promotor fala isso, ele está dizendo, querendo dizer, vai ter que provar isso, que o controlador de tráfego aéreo deu causa ao resultado por imperícia a culpa e deverá, claro, responder por isso. Então, ele omitiu as mudanças de níveis. Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Opa. Vamos aqui. Aqui. Ele omitiu as mudanças de níveis, pois o item 849 fala que tem que ter mudança. No que concorreu para o equívoco dos pilotos da aeronave November X-Way, né, November 600 X-Way Lima, incrementando ilicitamente risco do acidente. Então entendeu o promotor que o fato do controlador de tráfego aéreo não ter informado a mudança de nível contribuiu para o equívoco. Então, segundo o promotor, a tripulação esteve equivocada voando em um só nível, pois quando preencheu o plano de voo com 3 níveis e o controlador deu apenas um nível, ele contribuiu para o equívoco e ele foi imperito. E aí, a pergunta que nós fazemos é exatamente essa, que foi muito debatida por pilotos e também controlador de tráfego aéreo. Muitos nas redes sociais, mídia e assim por diante, defenderam que o controlador estava correto, pois no Brasil existia, e muitos acreditam que ainda exista, que a informação que o controlador dá é apenas do nível inicial, e os demais níveis serão informados durante o voo. Tá? Para nós respondermos isso dentro da norma, não interessa o que é feito. Cuidado, pessoal. Seja você controlador de tráfego aéreo, seja você piloto, você não vai responder por aquilo que você comumente faz. O que é comum. Nós vamos ter que fundamentar na norma. Podemos até mesmo apresentar um hábito, um vício, um costume, mas se esse hábito, vício, costume não estiver fundamentado, respaldado dentro da norma, não tem como justificar. Você vai no máximo explicar. Explicar é diferente de justificar. Fundamentar, que é importante para nós. Então, muito cuidado. O que é comum não interessa para nós. Para nós interessa o que é norma, o que é regulamento, o que é lei. Esse é um ponto muito importante porque quando nós debatemos vários casos no curso de perito aeronáutico, muitas pessoas, principalmente os pilotos que querem ser peritos, eles trabalham muito com norma, muito com costume, hábito, tentando, às vezes, defender o seu cliente, aquele que está defendendo, seja piloto ou controlador. Cuidado, porque o que é norma, o que é comum, são coisas diferentes. Tá? E para isso, para entender esse assunto, nós precisamos passar, eu vou explicar. Inclusive, esse é um dos estudos de caso, tá? Do nosso curso de perito, é uma oficina, é um workshop, e você vai responder a essa pergunta para que nós possamos realizar um debate. Mas para isso você precisa percorrer esse caminho, saber a diferença entre plano de voo apresentado, plano de voo autorizado, plano de voo em vigor e qual a regulamentação no Brasil. Né? Qual é a regulamentação? A regulamentação era primeiro nível inicial, para quem sustenta isso. Não, o controlador de tráfego aéreo informa apenas o nível inicial. Tem sustentação para isso? Tem fundamentação para isso? Se você achar que tem, você vai responder para nós, fundamentando e trazendo, tá, a norma. Não adianta falar, não, que comumente fazemos isso. Para nós, em peritagem, em perícia, não adianta costume, e sim norma, regulamento, fundamentação.
Tá ok? Terminamos. Rapidinho hoje, hein? Para mais informações, entre em contato com o professor Calazans, embora essa seja uma parte do curso, é uma oficina, é um trabalho, é um estudo de caso, mas eu tenho o maior prazer, terei o maior prazer em informar, dar informações mais detalhadas sobre os nossos cursos. Tá ok? Entre em contato com o nosso e-mail e, para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.